Olá, meu nome é Carolina, eu sou anestesiologista da CardPed Brasil e hoje nós vamos começar o Clube do Artigo. E o artigo escolhido foi esse que eu vou apresentar agora, deterioração da função cognitiva após circulação extracorpórea. A saturação regional de oxigênio do tecido cerebral ideal intraoperatório pode prever a função cognitiva pós-operatória? Então, já me apresentei, vamos iniciar. Esse daqui é a página na PubMed sobre onde tem o artigo. Se alguém copiar e colar o QR Code, consegue acessar justamente essa página. Esse artigo foi publicado no Journal of Cardiothorax and Vascular Anesthesia, uma revista para anestesia de relevância importante, com fator de impacto de 2.894. Na introdução, o autor coloca que as complicações neurológicas após cirurgias cardiovasculares com SEC, circulação extracorpórea, impactam em tempo de internação, sobrevida, custo e qualidade de vida. O AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, que seria a complicação neurológica mais temida, né, ocorre em 1 a 3% dos pacientes, lembrando que esse artigo fala de pacientes adultos, por conta justamente dessa avaliação cognitiva, né, ser mais tranquila, de ser avaliada em adultos, e os adultos também têm comprometimento cognitivo, 50% deles têm comprometimento cognitivo, né, após cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea. Então, esse comprometimento cognitivo, ele tem um espectro amplo e pode ser diagnosticado de várias formas, né, e o final, a parte mais temida disso seria o AVC, né, um acidente vascular cerebral. No eletroencefalograma, o que indicaria um comprometimento cognitivo seria a diminuição da atividade alfa, né, das ondas alfa, né, de frequência alfa, e aumento da atividade delta-teta, que são as ondas eletroencefalográficas de menor, né, frequência. O NIRS, que é um dispositivo que consegue mensurar a saturação regional do tecido onde o sensor está locado, e aqui nós vamos falar de NIRS cerebral, né, nós vamos falar de saturação cerebral regional de oxigênio. Ele está relacionado à menor incidência do acidente vascular cerebral permanente, diminuição do tempo de internação e diminuição da ocorrência de déficit cognitivo. Nos métodos, os autores, então, colocaram que é um estudo de corte prospectivo, observacional, não há intervenção. Foram selecionados adultos que já estariam agendados cirurgia cardiovascular com SEC de janeiro a agosto de 2021. Os critérios de exclusão seriam cirurgias da aorta descendente programada com bypass esquerdo, cirurgia de emergência e condição pré-operatória crítica, ou um estado de consciência muito ruim, para passar pelo Mini-Mental State Examination, que é nós chamamos aqui no Brasil de Mini-Mental State. É um teste que avalia a função cognitiva do paciente através de perguntas, né? Então, quando o paciente não tinha condição prévia de fazer esse Mini-Mental Test, ele, então, era excluído. Os dados pré-operatórios que foram utilizados: sexo, idade, doença de base, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, pressão de artéria pulmonar. Alguns exames laboratoriais, tais como hemoglobina, creatinina, clearance de creatinina, TGO, TGP, o peptídeo natriurético tipo N, terminal Pro-B atrial, né? E são mais importantes os biomarcadores de dano cerebral. S100B, enolase específica de neurônio, chamada de NSE, e proteína tal humana, que são biomarcadores relacionados à lesão cerebral, ok? O eletroencefalo quantitativo também foi feito, um eletroencefalo de 8 canais, e o Mini-Mental Test, como citei anteriormente, também foi feito no pré-operatório, um dia antes da cirurgia. No intraoperatório,
foram coletados, então, a saturação cerebral regional de oxigênio, basal, logo após a anestesia geral, com 2 sensores, um de cada lado, na testa do paciente. Foi também coletado o tipo de procedimento cirúrgico, duração da cirurgia, duração da circulação extracorpórea, o tempo de isquemia, quantidade de transfusão, nível de hemoglobina durante a circulação extracorpórea, temperatura corporal mais baixa, né, a temperatura mínima atingida durante a SEC e o índice cardíaco médio durante o suporte, que foi ali no período final. Sobre a saturação regional de oxigênio, coloca-se o autor colocou o valor absoluto de menor que 40%, que seria o que a literatura aceita hoje, ou uma redução de 20% da linha de base. Ou seja, o paciente chegou com 60, quando reduz 20% de 60, então ele também coleta esse dado e vai tentar comparar isso com a avaliação cognitiva. Os biomarcadores S100B, NSE e proteína tau humana também foram coletados logo após a circulação extracorpórea. O eletroencefalo quantitativo foi feito, então, continuamente no modo DC, com uma taxa de amostragem de 1000 Hz de 8 eletrodos, com base naquele sistema internacional de 10-20, que é aquele sistema que pega a cada 10 ou 20% da superfície do couro cabeludo com os eletrodos, né? E aí ele pegou esse eletroencefalo, os autores pegaram essas ondas brutas, fizeram a transformada rápida de Fourier em cada eletrodo para identificar todas as potências de todas as frequências. Delta, que vai de 1 a 4 Hz, teta de 5 a 7, alfa, baixo beta, mid beta ou mid, high beta, all beta e low gama. Então, essas foram as frequências que eles derivaram do eletroencefalograma bruto e avaliou qual que era a potência dessas frequências, ou seja, quando uma potência é maior em uma certa frequência, quer dizer que ela está mais evidente naquele eletroencefalograma. O Mini-Mental Test e o eletroencefalo quantitativo foram feitos no período pós-operatório, então já com o paciente acordado, no 7º dia de pós-operatório e no 60º dia, para investigar, então, esse potencial comprometimento cognitivo no pós-operatório. O desfecho primário dos autores foi tentar achar se houve uma mudança no score do Mini-Mental Test no período pós-operatório, e os resultados secundários, apresentações de eletroencefalo pós-operatórias que estariam relacionadas a alterações cognitivas, principalmente a potência teta relativa e a razão teta-gama. E também aqueles biomarcadores séricos para lesão cerebral. Na análise estatística, as variáveis contínuas foram avaliadas como médias e desvio padrões e as categóricas com frequência e proporções. Então, para os resultados pré-operatórios e pós-operatórios, as variáveis contínuas foram comparadas usando o teste T de Student para 2 amostras e as variáveis categóricas usando o teste Q-quadrado. Os resultados neurológicos no pós-operatório foram comparados com os dados basais usando o teste T pareado e em resultados de 2 séries de tempo. E a análise de medida repetida de variância em resultados com 3 séries de tempo. Então, dá a diferença, 2 séries de tempo, 3 séries de tempo. Os preditores que afetaram a mudança nos marcadores séricos de lesão cerebral foram analisados com regressão linear. E para os resultados que incluíram 3 conjuntos de tempo, como o Mini-Mental Test e o eletroencefalograma quantitativo, que foram realizados no pré-operatório, com 7 dias de pós-operatório e com 60 dias de pós-operatório, os preditores foram analisados usando o modelo linear de efeito misto para correlacionar com a mudança nos resultados durante a linha do tempo. As variáveis com P menor que 0,10 na análise univariada foram inseridas na análise multivariada. Então, com os resultados, primeiro, o autor coloca essa tabela aqui, mostrando que foram inicialmente 155 pacientes selecionados, foram excluídos aqueles critérios que eu havia comentado no início, então ficaram 97 pacientes, só que conseguiram, 34 se recusaram e 3 não operaram. Então ficaram 60, né, que todos receberam o Mini-Mental Test pré-operatório e o eletroencefalograma. Aí já perdeu, o autor perdeu mais 2 pacientes
porque não conseguiu fazer no período pós-operatório. Enfim, no final de 155, ficaram apenas 53 pacientes que conseguiram fazer todo o screening, desde o pré-operatório até o eletroencefalograma com 7 dias e com 60 dias. Eles colocam que houve essa dificuldade, porque alguns pacientes no pós-operatório evoluíram mal, né? Não evoluíram bem e não conseguiram fazer esses exames, inclusive o mini mental test. Em relação à saturação regional de oxigênio, então, como que ela foi avaliada? Para quantificar o grau de dessaturação, o valor da área sob a curva foi calculado automaticamente por uma ferramenta analítica usando uma fórmula proprietária do próprio aparelho que mensura isso durante a cirurgia. Então, tem como esse aparelho, no aparelho fica fixado um pendrive e depois você pode retirar esse pendrive, inserir no software de quem fabrica o aparelho, e aí esse software nos dá algumas informações relevantes. Então, nós conseguimos perceber aqui em vermelho, esse ponto tracejado aqui seria uma saturação de 40% regional de oxigênio, e quando cai de 40%, ele faz a área sob a curva. Aqui, tempo, e aqui a saturação, isso dá em porcentagem por minuto, ok? Então, quanto maior essa área sob a curva, mais o paciente dessaturou. Seria esse o raciocínio final. Então, a gente consegue perceber aqui, em relação às variáveis de análise cognitiva pré-operatório, os pacientes tiveram um mini mental test de 27,47, com 7 dias de pós-operatório ele diminuiu um pouco, ele piorou um pouco, e depois, com 60 dias de pós-operatório, ele já melhorou, né? Quando a gente compara o 7º dia com o 60º dia, nós temos um P significante. Em relação à razão θ, nós temos aqui, a razão θ está relacionado a um pior prognóstico. Quando o paciente apresenta essa razão θ maior, isso quer dizer que ele está com ondas de menor frequência, e isso é pior para ele. Então, no pré-operatório, 9,59, no 7º dia de pós-operatório, já foi para 13,9. Então, se formos comparar A com B, né, se formos relacionar A com B, isso foi significante. Já a razão θ-gama não foi significante. Nas variáveis pré-operatórias dos marcadores de lesão cerebral, logo após a SEC, em relação, desculpem, nessa variável aqui que foi mensurada, pré-operatório e pós-SEC, foi significante em todas elas, o S100B, o NSE e a proteína tau humana, né? Então, a gente percebe que todas essas proteínas dosadas no pré-operatório foram dosadas no pós e todas elas aumentaram, e isso indicaria alguma alteração cerebral relacionada à circulação extracorpórea. A gente pode ver aqui o que eu já consegui destacar. Esse daqui é um gráfico de coluna, foi plotado do gráfico anterior, mostrando, então, em relação ao mini mental test, que foi significante do 7º para o 60º dia, né? Aqui, na razão θ, foi significante tanto do pré-operatório quanto para o 7º dia, né? Então, a gente vê que houve também em relação ao 60º dia, e em relação à razão θ-gama, o autor não achou dados que mostrassem que fosse significante. Aqui uma outra tabela sobre os resultados, mostrando os preditores que estariam relacionados ao mini mental test, a razão θ e a razão θ-gama. Nós podemos ver aqui que foram importantes em relação ao mini mental test a hemoglobina, a idade, né, que está destacada no final, a hemoglobina pré-operatória, o clínice de creatinina. E aqui, em relação à saturação regional de oxigênio, o baseline, nós vimos que o P dele deu menor que 0,01, né? Isso foi significante. E depois, na análise, ele fez a análise multivariada e ele continuou significante.
a saturação média também, e a área sob a curva, quando saturou menor que 40%, também foi. Em relação à razão θ, o baseline também foi, e a saturação regional média. Em relação à relação θ-gama, também a média foi significante. Então, nós podemos entender daqui, que é uma coisa que o autor destaca lá na discussão, que a saturação basal regional de oxigênio seria relevante, né, quando a gente quer tentar prever um prognóstico cognitivo desses pacientes. Aqui é a idade, como eu mencionei anteriormente. Também nos resultados, a saturação basal, então, foi fator independente para a alteração do score do Mini-Mental Test, enquanto a saturação média e a área sob a curva não afetaram significantemente esses valores em modelo de análise multivariada. Isso a gente consegue perceber aqui. No modelo de análise multivariada, o baseline foi mais significante. A duração da SEC apresentou uma influência significante na alteração das proteínas de lesão cerebral, S100D e NSE. Além disso, a área sobre a curva da saturação absoluta também foi um fator independente para o NSE com um P de 0,02. Já na discussão, então, a gente consegue ver que houve um declínio cognitivo leve no pós-operatório imediato, com melhora no pós-operatório tardio, né? 60º dia. A relação θ-gama e a razão θ são considerados biomarcadores neurofisiológicos para comprometimento de memória e disfunção cognitiva, né? Por isso os autores escolheram esses dois biomarcadores para seus resultados secundários. A razão θ no eletroencefalo quantitativo foi aumentado no 7º dia de pós-operatório, implicando comprometimento cognitivo leve, mas diminuiu para a linha de base pré-operatória no 60º dia. Então, talvez isso possa estar, o autor coloca que talvez isso possa estar relacionado à sedação pós-operatória, a efeitos residuais da anestesia e não propriamente dito uma alteração cognitiva. A análise univariada no modelo linear de efeito misto mostrou que a idade do paciente, a hemoglobina pré-operatória, creatinina, saturação regional basal, saturação média, área sob a curva, tiveram uma influência significante na alteração no score do Mini-Mental Test. A saturação basal, então, era um fator independente para a alteração do score do Mini-Mental Test, e os resultados dos autores revelaram que o declínio pós-operatório do Mini-Mental Test foi associado à condição cerebral basal do paciente, ou seja, aquela saturação basal de oxigênio, né? Mas que essas alterações no Mini-Mental Test foram mais associadas à condição cerebral basal do que o procedimento intraoperatório, ou outros parâmetros do manejo. Então, os pacientes que tiveram uma saturação basal mais baixa, uma saturação média apresentaram, e uma saturação média mais baixa, apresentaram maior atividade na razão θ, no PO, no 60º dia de pós-operatório, que poderia se correlacionar com maior potencial para comprometimento cognitivo adicional. Os pacientes com saturação regional de oxigênio médio mais baixa apresentaram um TGR mais alto, que é a razão θ-gama, no pós-operatório 60º dia, possivelmente prevendo maior comprometimento da memória e disfunção cognitiva. As limitações que o autor coloca no artigo é que o estudo foi feito em uma única instituição, com tamanho de amostra relativamente pequeno. Os pacientes clinicamente instáveis que necessitavam de cirurgia de urgência ou emergência foram excluídos e talvez aí, nessa situação, isso deixou de ser avaliado, né? E a taxa de conjunto de dados do eletroencefalograma quantitativo, descartados e não qualificados, foi relativamente alta, né? Foi maior que 20%. Então, perdeu-se muitos dados e deixou-se de inserir muitos pacientes. Como conclusão, os scores do Mini-Mental Test em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com SEC diminuíram no 7º dia e se recuperaram no 60º dia. A saturação basal mais baixa predispôs a um maior potencial de declínio no pós-operatório no 60º dia. A saturação regional de oxigênio médio intraoperatório inferior correlacionou-se com maior atividade θ relativa, né, em relação ao θ-gama, que implicou também no comprometimento cognitivo subclínico, porque naquele momento não dava para fazer um diagnóstico de distúrbio cognitivo naquele clínico, né, foi mais em relação ao padrão eletroencefalográfico, ou posterior.
A saturação regional intraoperatória é uma abordagem relevante de monitoramento para prever o potencial de disfunção cognitiva no pós-operatório. Embora esse estudo tenha sido realizado com adultos, nós conseguimos, sim, transpor isso um pouco para a pediatria. É muito difícil fazer avaliação cognitiva em pediatria, porque é difícil você comparar uma criança antes de operar com 1 mês de idade e depois de operar com 3 meses, tentar fazer essa avaliação cognitiva, daí é uma dificuldade, mas isso, a saturação regional de oxigênio já mostra ser muito relevante para outros fatores, né, em pediatria, como avaliação prognóstica de um modo geral, avaliação hemodinâmica, enfim. Uma intervenção para manter a saturação regional absoluta adequada durante a SEC pode ser benéfica para apoiar ainda mais a função cognitiva dos pacientes, e como pesquisas futuras talvez devam ser incluído um estudo prospectivo de grande volume, com uma avaliação mais precisa dessa função cognitiva, e o acompanhamento a longo prazo do desempenho neurológico desses pacientes também é essencial. Aqui é a referência do artigo. Muito obrigada. Ok. Então, bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui de volta no Clube do Artigo. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e pesquisador aqui na FAMERP. E a minha função nesse momento é fazer comentários sobre a metodologia do artigo apresentado. Então, como a Carol apresentou na análise estatística, eu vou repetir, porque algumas pessoas estão começando, é importante a gente conhecer esse embasamento estatístico. Então, ele menciona que as variáveis contínuas foram estabelecidas por meio de médias e desvio padrão. Exatamente, isso é o correto. Toda variável contínua, seja um número verdadeiro que permite fração, que tenha distribuição gaussiana, você deve fazer a descrição por meio de média e desvio padrão. As variáveis categóricas, ou seja, as variáveis nominais, né? Você só pode contar as frequências e as proporções. Então, corretamente estabelecido aqui. Para a evolução pós-operatória, as variáveis contínuas foram comparadas com o teste T, né? Então, como ele estava usando média, o teste T é o adequado para você comparar a evolução. Então, quando for comparar um grupo contra outro, para ver a diferença de médias, o teste T é realmente indicado. E quando é variável categórica, como é uma coisa que não é número, você pode só contar e fazer frequência, ou utilizar o teste do Chi quadrado. Perfeito. Então, o teste Chi quadrado, quando a amostra é maior que 20, é o adequado. Senão, seria o teste exato de Fischer. Lá mais para frente, ele fala que quando usou três grupos, né, faz uma análise de variância, e quando foi comparar com a análise multivariada, então, primeiro é feita uma análise univariada, como que cada variável isoladamente influencia no resultado. E, já que os sistemas são sempre complexos, ou seja, tem muita variável agindo simultaneamente, o correto é fazer análise multivariada. Ele fez também análise multivariada e usou classicamente aqui, quando o P dava menor que 0,10 na univariada, ele partia com essa variável para multivariada. É exatamente assim que é feito. Por que não 0,05? Porque 0,10 é considerado uma relevância clínica. Então, todas as variáveis que têm alguma relevância clínica na univariada, ou seja, um P menor que 0,10, vão para análise multivariada, que é o que deve se avaliar mesmo, valorizar, é a análise multivariada. Bem, não houve comentários sobre o que é o Mini-Mental, não sei se todos sabem aí, mas o Mini-Mental é um teste, né, digamos assim, um questionário para você avaliar o estado cognitivo, que era a finalidade que ele tinha no trabalho. E veja como é curioso, ele é baseado em algumas perguntas
Então, por exemplo, para ver a orientação temporal do paciente, pergunta, qual é a hora neste momento? Em que dia da semana nós estamos? Que dia do mês é hoje? Em que mês estamos? Em que ano estamos? Então, vai dando um ponto para cada resposta correta. Para orientação espacial, em que local nós estamos? Que local é este aqui? Em que bairro nós estamos? Que cidade nós estamos? Que estado nós estamos? Depois é dado uma série de palavras específicas para o paciente, no caso aqui, carro, vaso, tijolo. Ele tem que guardar isso na memória, porque você vai perguntar mais para frente se ele lembra dessas 3 palavras, né? E aqui um que eu considero um pouco difícil, pede para o paciente ir tirando 7 a partir do 100. Então, quanto é 100 menos 7? Aí dá 93. Quanto é 93 menos 7? Ele tem que ir falando essas continhas até chegar lá no 65. Aí volta. O que eu tinha mencionado anteriormente? Lembra que era carro, vaso, tijolo? Para ver se ele lembra dessas palavras. E assim vai. Então, vocês veem que é um exame para adultos, né? No caso nosso aqui, criancinha, como a Carol falou, não tem como usar um mini-mental. Então, e lá no fim ainda tem que fazer um desenho com esses pentágonos aqui e o paciente tem que copiar o desenho o mais próximo possível. Bom, são 30 pontos no total. O que é considerado normal? É considerado normal de 25 para cima. Então, se o paciente atingiu 25 pontos para cima, e principalmente se atingiu 27 pontos para cima, ele é considerado sadio do ponto de vista cognitivo, né? De 21 a 24, já tem um déficit leve e progressivamente menor. Quando está 9, é extremamente crítico. Mas, estando acima de 24, ou seja, 25 para cima, é considerado normal. Isso é importante a gente falar, por quê? Porque as conclusões que ele tira são baseadas no mini-mental, eu acho que perder um pouco de valor pelo seguinte, vejam o gráfico de colunas, pré-operatório, com 7 dias aqui no meio, e com 60 dias o terceiro. Então, essa primeira análise aqui. Vejam que a média, o 25 está aqui, a média está acima do 25, né? Todas as 3 fases estão acima do 25, então eles não têm nenhum déficit cognitivo. Então fica sem sentido essa análise estatística, dizer que no pré-operatório, em relação ao pós-operatório com 60 dias, houve uma diferença estatística. Pior, que ainda é considerado que com 60 dias melhorou o déficit cognitivo. Fica sem lógica clínica. Como é que a extracorpórea iria melhorar o déficit cognitivo, né? Podia ficar igual ou piorar, mas melhorar fica sem sentido clínico, que é um procedimento agressivo, baixa fluxo cerebral, pode dar embolia de cálcio, embolia gasosa, então um monte de coisas que deve piorar a função cerebral. E aqui a conclusão é que com 60 dias houve uma melhora significante do ponto de vista estatístico. Mas, se a gente levar em consideração que todos estavam normais, então a conclusão correta é não houve melhora. Estão todos dentro da normalidade. Eu sempre dou o exemplo comparando taxa de hemoglobina. Por exemplo, de 12 a 14, vamos considerar que seja normal. 12 a 14. Mas se eu pegar um grupo de 1.000 pessoas com 12, comparar com 1.000 pessoas com 14, vai dar diferença significante, né? Então, qual o ensinamento que eu recomendo para vocês? Sempre ver a relevância clínica. Relevância clínica prepondera sobre a relevância estatística. Então, aqui, embora tenha dado uma diferença estatística, tem duas coisas enganosas aqui. Primeiro, que todos estão normais. E segundo, que melhorar com 60 dias não tem sentido clínico em relação ao pré-operatório.
Aqui mostrando bem, ó, 25 para cima é normal. E todos estão com o intervalo de confiança 95. Essa barrinha aqui, fechadinha, é o intervalo de confiança. Então, veja que o intervalo, você tem 95% de confiança que o verdadeiro valor está nessa faixinha. Então, todos estão acima de 25. Né? E quando ele dá os números, a gente confirma. O Mini-Mental no pré estava 27, que é muito bom. No sétimo dia, 26,94. Vejam, clinicamente é a mesma coisa. E no 60 dias, 28. Então, ele considerou que 28 é estatisticamente significante a diferença em relação a 27,5. Né? Clinicamente é zero a diferença, mas deu um P quando comparar com C, 27,5 contra 28,1, um P de 0,02, né? Seria significante. Dizendo que no pós-operatório aumenta o estado cognitivo. Estranho. Ok? Então, seriam esses meus comentários sobre o trabalho.